Dando continuidade à resolução de questões da aula de cinemática, eu trouxe aqui uma questão da UEFS Bahia, 2011, que diz que um objeto foi abandonado do sexto andar de um prédio, a 20 metros do solo, causando um acidente. A perícia determinou a velocidade com que o objeto chegou ao solo. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se a resistência do ar, o corpo atingiu o solo com velocidade em km por hora igual a... O primeiro passo para resolvermos essa questão é determinar qual o tipo de movimento do objeto. Analisando os dados da questão, vemos que o objeto está sujeito à aceleração da gravidade local, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração é diferente de zero e é constante, o que caracteriza o movimento uniformemente variado. Sabendo disso, o próximo passo para resolvermos essa questão é escolhermos qual das três equações estudadas iremos utilizar. Relendo a questão, vemos que o objeto foi abandonado do sexto andar. Logo, se ele foi abandonado, podemos considerar que a sua velocidade inicial é igual a zero. Um outro dado importante que podemos ver ao reler a questão é que o objeto foi abandonado a 20 metros do solo. Logo, a distância total percorrida pelo objeto vai ser de 20 metros. E como o objeto está sujeito à aceleração da gravidade, a sua aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Ainda, um dado que eu considero extremamente importante, que vai nos guiar na resolução dessa questão, é a pergunta: o que a questão quer saber? Essa questão quer saber qual a velocidade do objeto em km por hora ao atingir o solo. Podemos observar pelos dados da questão que ela não nos deu o tempo que o objeto demora para chegar ao solo. Com isso, nós não podemos utilizar nem a função horária da velocidade e nem a função horária da posição, restando somente a equação de Torricelli. Após escolhermos a equação, o próximo passo é substituirmos as variáveis pelos dados que temos. V nós não temos, que é a velocidade final do móvel, a velocidade que ele atinge o solo, que é justamente o que a equação quer saber. V0 é a velocidade inicial do móvel, que, de acordo com a questão, o objeto foi abandonado do sexto andar. Logo, podemos considerar que a sua velocidade inicial é igual a zero. A é a aceleração do objeto, que neste caso é igual à aceleração da gravidade local, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, e ΔS, que é a variação do espaço, ou o espaço total percorrido. Nessa questão, como o objeto foi abandonado de uma altura de 20 metros, a variação do espaço, ou o espaço total percorrido pelo objeto, vai ser de 20 metros. Tendo os valores, basta resolvermos a equação. 20 vezes 10 é igual a 200, 2 vezes 200 é igual a 400, 0 ao quadrado é zero. Assim ficamos com V ao quadrado igual a 400. Aqui, para deixarmos somente V, tiramos a raiz dos dois lados da igualdade. Logo, raiz de V ao quadrado igual a V e raiz de 400 igual a 20. Ou, explicando de uma outra maneira, o quadrado de um lado da igualdade passa para o outro lado da igualdade na raiz. Assim temos V igual a raiz de 400, que é igual a 20. Mais 20 o quê? Para sabermos, basta olharmos os dados da questão. Temos que a variação do espaço foi de 20 metros, ou seja, foi dada em metros. E a aceleração do objeto foi dada em metros por segundo ao quadrado. Logo, temos que a velocidade é igual a 20 metros por segundo.
Alguns de vocês devem ter pensado, pronto, acabou, mas ainda não. Pois a questão quer saber a velocidade em quilômetros por hora e não em metros por segundo. Dessa forma, é necessário converter a velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora. Para isso, basta utilizarmos a seguinte regra. Se eu quiser converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar o valor em metros por segundo por 3,6. E se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Assim, como eu quero converter 20 metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Multiplicando fica V igual a 72 km por hora. Logo, a resposta certa é a letra D, 72.